Venda milionária de 103 milhões de reais barrada de última hora com um contrato na mesa. Exato. E o clima tá tenso, com o técnico Dorival Júnior mandando o recado público na coletiva. E aquela contratação bizarra que ninguém pediu, virando a maior dor de cabeça, né? Afinal, quem realmente manda no departamento de futebol do Timão hoje? Pois é, o presidente está salvando o clube de falências ou criando uma crise interna gigantesca? Já já eu te explico que isso muda no Corinthians. Tudo agora no Corinthians News. Fala, fiel! Salve, bando de loucos! Já chega esmagando o dedo no like e se inscrevendo no canal agora. É isso aí, já deixa a inscrição. Faz isso porque aqui você fica por dentro de tudo do Timão, sem perder tempo. Com certeza. E olha, a resenha de hoje tá pesada, daquele jeito que só quem vive a sofrência do Corinthians vai entender. É tensão pura. E para começar a destrinchar essa loucura toda, a gente precisa olhar para a sala da presidência. O olho do furacão, né? Isso. O que de fato está acontecendo lá? Porque o departamento de futebol tem o executivo, o Marcelo Paz. E, ele teoricamente foi contratado para ter autonomia, para tocar o barco. Sim, essa é a cartilha básica de qualquer gestão moderna. Mas a informação que está circulando forte é que o presidente Osmar Stabile virou o dono da bola. Ele está dando a palavra final em tudo, rasgando acordos já feitos. Como é que a gente lê esse cenário de fora? O que a gente está observando aí é um descompasso estrutural gravíssimo nos bastidores. Quando a gente analisa a governança de um clube do tamanho do Corinthians, a teoria manda que o executivo de futebol, no caso Marcelo Paz, seja o arquiteto do mercado. O cara que faz a planta da casa. Exato. É o departamento dele que avalia o jogador, que alinha os salários, negocia luvas, estuda como isso vai bater no teto de gastos do elenco, ele mastiga a proposta e leva para a diretoria só para dar aquela canetada final. Chancelar o negócio. Isso. Mas, na prática, a gente está vendo o presidente Stabile assumindo uma postura totalmente centralizadora. Ele está agindo quase como um diretor de futebol ali do dia a dia de campo. Para você ter uma ideia, ele chegou a negar a nomeação de um diretor estatutário recentemente, sabe? Nossa, negou mesmo? Sim, justamente para deixar claro que o chefe do setor é ele. E isso destrói a cadeia de comando. E a figura do Marcelo Paz, cara, como é que fica no meio disso? Porque publicamente ele vai lá dar entrevista dizendo que tá tudo em paz, que não tem racha. Mas a Fiel não é boba, né? A gente sente o cheiro de crise quilômetros de distância. Ninguém compra mais esse discurso. O cara trabalha o mês inteiro, o scout aprova, ele fecha o negócio, aí o presidente vai lá e manda um não no último segundo. Qual é o impacto real dessa centralização lá dentro do Parque São Jorge e na visão dos empresários? O impacto imediato e o mais perigoso é a insegurança institucional. Primeiro porque você gera uma pressão interna absurda. A equipe de negociação perde a credibilidade. Pensa bem, o executivo senta na mesa com o empresário, mas o empresário sabe que a palavra daquele cara ali não vale nada até o presidente assinar. O cara fica vendido na negociação. Completamente vendido. E segundo o mercado do futebol, apesar de movimentar cifras bilionárias, é um ovo. Os agentes conversam entre eles o tempo todo no WhatsApp, nos bastidores. É a rádio peão dos empresários. Exatamente. Se o Corinthians consolida essa fama de ser o clube que combina os valores, troca as minutas por e-mail, mas na hora H não assina, o estrago para a próxima janela de transferências vai ser gigantesco. Os empresários vão pensar 2, 3 vezes antes de abrir conversa com a gente. Ou pior, vão começar a exigir garantias financeiras absurdas, tipo luvas adiantadas, só para compensar o risco de lidar com uma diretoria errática. Para não tomarem calote de tempo, né? Isso. Isso trava qualquer planejamento de longo prazo de um clube. E tem um detalhe que muita gente está ignorando. Manda que a ansiedade aqui já tá batendo no teto. Essa instabilidade não fica presa lá nas salas acarpetadas do presidente. Ela desce as escadas e entra direto no vestiário. O caso do André é a prova viva de como essa centralização está dando um curto-circuito pesado na relação da cúpula com a comissão técnica. Nossa, o caso do André. A Fiel tem que prestar muita atenção no tamanho do absurdo dessa novela. O moleque tem 19 anos, é cria pura do nosso terrão. A gente estava acompanhando, a venda estava praticamente fechada para o Milan. Tudo alinhado. Tudo alinhado. Os valores que vazaram, bicho, 17 milhões de euros.
Pela cotação de hoje, isso bate mais de 103 milhões de reais. O negócio estava redondinho, minuto a minuto. Faltava só a bendita caneta do presidente para fechar. E do nada, o Stabile veta. Vetou na reta final. A panela de pressão apitou de um jeito que o Dorival Júnior foi para a coletiva soltar os cachorros. Mas me explica, financeiramente, o que era essa venda que foi jogada para o ralo? Para quem está assistindo entender, a engenharia que a diretoria simplesmente descartou. A proposta, como você falou, era de 103 milhões de reais. Mas não por 100% do passe. Era por 70% dos direitos econômicos do menino. O que isso significa na prática para quem está ouvindo? É simples. Imagina que o passe do jogador é uma pizza de 10 pedaços. O Corinthians ia vender 7 fatias dessa pizza para o Milan por 103 milhões. Ia guardar 3 fatias na geladeira para o futuro. Para lucrar depois. Exato. Para um clube com a dívida sufocante que o Timão tem, manter 30% de uma joia de 19 anos que está indo para a Europa é o ouro. É o que o mercado chama de venda com lucro futuro garantido. Se o André vai para a Itália, ganha massa muscular, aprende tática europeia... Vira titular lá. Vira titular, e aí o Milan revende ele daqui a 3 anos para um time da Premier League por uns 40 milhões de euros, o Corinthians embolsaria uma fatia colossal dessa nova transação. É a engrenagem perfeita para quem é formador hoje. Só que aí o nosso presidente achou que não. Ele simplesmente recuou. E pelo que a apuração mostra, muito por causa do barulho que uma parte da torcida fez nas redes sociais e, lógico, o chilique público do Dorival. O Dorival não aguentou o tranco. Não aguentou. Ele foi para a mesa da coletiva, bateu na mesa e falou que o garoto vale muito mais, que a gente não pode só olhar para a grana, que o moleque precisa dar o retorno tático em campo. E a frase que gelou a espinha de todo mundo foi ele falando: "Eu não aguento mais refazer o time a todo momento." O professor tá no limite, né? Ele tá exausto dessa porta giratória no CT. E aqui a gente precisa separar a paixão da razão. O Dorival tem total razão do ponto de vista tático. O André já não é mais promessa de base faz tempo, ele é a engrenagem principal ali no meio-campo. Ele faz aquela transição da defesa para ataque. Aquele passe que quebra as linhas. Isso, o volante de transição que consegue sair de costas para marcação, dar aquele giro e oxigenar a jogada. No futebol de hoje, repor um jogador com essa característica é muito caro e muito difícil. Então, quando a diretoria avisa no meio do campeonato que vai vender o pilar do time, com a janela quase fechando e os cofres vazios para buscar um substituto à altura, o treinador entra em parafuso. Lógico, ele perde a espinha dorsal do esquema. O veto do presidente acabou agradando a comissão técnica, mas escancaram um amadorismo de gestão que assusta. É isso, porque se a ideia era não vender se achavam que 103 milhões era pouco, por que deixaram a negociação andar tanto? Esse é o calcanhar de Aquiles dessa gestão. Se a oferta não era boa o suficiente, o executivo de futebol, Marcelo Paz, não deveria ter passado do primeiro e-mail. Ter chegado até a fase de trocar contrato redigido com o Milan significa que o departamento todo avaliou que o negócio era fantástico. E era, né? Para a situação do clube, era muito dinheiro. Era excelente. O fato de recuarem na última hora só porque o treinador chiou e o Twitter reclamou mostra a falta de convicção. É gestão por soluço. Agora presta atenção nesse ponto aqui. Pode falar que a sofrência do torcedor parece que não tem fim hoje. Se a gente viu o recuo no caso do André para, teoricamente, apaziguar o Dorival, a gente tem outros 2 episódios de recuo na mesa que mostram o lado oposto dessa moeda. Situações completamente embaraçosas no mercado que a gente precisa analisar friamente. O caso do Alisson e o caso do Cake. E o caso do Alisson, esse me deu azia. Fiel, olha a várzea que foi com o jogador do São Paulo. O cara chegou a ir lá no CT, pisou na grama do Joaquim Grava para fechar o empréstimo com a gente. Chegou a vestir a roupa de treino quase. Quase tirou foto com a camisa. O Tinão separou ali bonitinho R$1 milhão do orçamento para pagar a taxa de empréstimo. Tava certo. Aí do nada tudo desaba. E por quê? Por causa daquelas famosas metas no contrato. Parece que ia ter um gatilho de mais 500 mil no segundo semestre e uma paulada de 1,5 milhão se ele jogasse 45 partidas por pelo menos 20 minutos cada uma. O Stabile bateu o olho nisso e mandou cancelar tudo na hora. Deu o famoso freio de arrumação. Mas olha o mico. O Marcelo Paes teve que ligar pro cara que já estava ali dentro do clube e pedir desculpa, não vai dar não, pode voltar pro Morumbi.
O Alisson voltou e agora tá lá, escanteado pelo Crespo, fora dos planos. É muita falta de profissionalismo convidar o cara pra entrar e depois ler a letra miúda, não é? Olha, a execução foi uma várzea, pela falta de timing, sem dúvida. A exposição do atleta foi humilhante. Mas aqui, com todo respeito à paixão, eu vou ter que discordar um pouco dessa revolta. Vai defender esse mico? Vou defender a saúde financeira do Corinthians. Usando a razão pura aqui, o sinal que fica é que, pela primeira vez em muito tempo, a caneta do departamento financeiro teve mais peso do que o desespero de contratar. O presidente fez a única coisa certa nesse caso. Peraí, explique isso melhor. Como assim fez certo? Vamos simplificar para quem está assistindo. Lembra daquela cláusula de 45 jogos atuando só 20 minutinhos? Lembro. Parece pouco tempo. Exatamente. 20 minutos num segundo tempo, qualquer jogador que entra para segurar resultado bate essa meta. Fazer 45 jogos assim numa temporada onde o Corinthians joga quase 80 vezes no ano é muito fácil. Então, na prática, essa meta de produtividade era uma obrigação de compra disfarçada. Ah, entendi. Uma armadilha armada. O São Paulo estava sendo muito esperto. Eles estavam repassando um risco enorme para o nosso colo. Para um clube que hoje opera no vermelho, com risco de fair play financeiro respirando no cangote, aceitar um gatilho automático de 1,5 milhão por um jogador de rotação seria suicídio financeiro. O erro primário foi não ler o contrato antes de pagar o Uber para o cara ir para o CT. Mas o veto em si tirou o clube de uma bomba relógio. Faz sentido. Olhando para o lado do cofre vazio que a gente tem, faz sentido. A razão entende, mas a vergonha na cara do departamento de futebol fica manchada, né? Deveriam ter lido antes. Agora, me explica o caso do Kaique do Bahia. Esse já é outra história. Porque nesse aí o Dorival queria o empréstimo, o técnico tinha dado o aval, estava implorando por velocidade pelas pontas, o negócio estava viável e o presidente vetou de novo. E a informação que corre é que não foi grana, foi puro orgulho político. Exato. O caso do Kaique é o lado escuro da centralização. Aqui não teve responsabilidade fiscal, foi ego machucado. A justificativa dos bastidores é que seria uma demonstração de fraqueza fechar um acordo amigável com o Bahia agora, depois de todo aquele estresse envolvendo o menino Cauí Furquim no ano passado. Que eles levaram a nossa joia pagando troco de bala. Troco de bala, 14 milhões de reais na multa rescisória. E a diretoria até hoje chora dizendo que foi aliciamento, que assediaram o menino. Misturou mágoa pessoal com o planejamento esportivo. É a pior mistura possível. O Dorival precisava da peça de velocidade, os números encaixavam no bolso, mas o Stabile preferiu dar uma resposta política, cruzar os braços, e quem saiu perdendo foi o time em campo. E o pior não é isso. Pelo amor de Deus, tem como ficar pior que isso? O planejamento já tá no fundo do poço. Tem, porque até agora a gente falou do presidente dando ré, vetando por pressão da rede, vetando por responsabilidade, vetando por rancor, mas o perigo real é quando ele resolve acelerar de olho fechado, ignorando todo o setor técnico. Ah, você tá falando da contratação bizarra? Tocou na ferida exposta, cara. Mas antes de ir pra bizarrice, vamos falar da força da Fiel no caso do Rony. Bem lembrado, um case de sucesso da torcida. O cara tava saindo do Galo para ir para o Santos. A pedida inicial era absurda. 25 milhões de reais para trazer o jogador, fora um salário fora da realidade. Quando esse boato chegou nos setoristas, o bando de loucos invadiu a internet. Foi uma rejeição unânime. Ninguém queria pagar isso. Uma gritaria nas redes que chegou lá dentro na hora. E aí o próprio Marcelo Paz teve que ir lá no programa do Benja assumir que eles só não fecharam a compra porque a Fiel pesou contra. Ou seja, a voz do torcedor salvou o cofre daquele rombo. Mas aí, como você disse, a gente tem um extremo oposto. A diretoria ouve a Fiel para não trazer o Rony, mas aí tira da cartola o tal do Zaccaria Labiade. Da onde surgiu esse cara? Esse caso é o raio-x de como a bússola do clube está quebrada. O presidente que barrou o Alisson para salvar o cofre de 1,5 milhão aprovou sozinho a vinda de um meia marroquino que nenhum scout do clube monitorava. Ninguém nem tinha o nome dele na planilha. Ninguém no Brasil conhecia o futebol do cara. E vamos dar nome aos bois, todo mundo sabe quem indicou, foi o Memphis Depay. Ah, meu parça tá livre no mercado europeu, traz ele pra cá. Que piada. E sobrou pro Dorival vir a público e falar, gente, eu não pedi esse jogador, ele não encaixa no meu estilo tático. E não foi só o técnico que avisou.
Ex-jogadores que conhecem o estilo europeu mandaram mensagem avisando a diretoria: olha, não traz, o ritmo de jogo dele é outro, não tem intensidade para o Brasil, e o presidente foi lá e bancou a contratação. Deu a caneta de novo, e qual foi a desculpa furada? Ah, mas ele estava livre no mercado, não tem custo de transferência, o salário é tranquilo. O resultado? O cara desembarcou, pegou a histórica camisa 52 e tá morando no departamento médico porque não tem perna para estrear. É jogar o nosso planejamento no lixo. Essa ilusão do free agent, o jogador livre, pega muito dirigente amador. O presidente olha a planilha e pensa: maravilha, não vou ter que pagar 20 milhões para o clube dele lá fora. Acha que é de graça. Só que no futebol de alto nível, nada é de graça. O jogador sabe que você economizou num passe, então ele embute isso exigindo luvas milionárias disfarçadas no salário mensal. Mas o impacto pior é tático e político. Você dá para o treinador um peso morto que não faz a recomposição que o futebol brasileiro exige hoje. E politicamente você abre a porta porque a gente chama de player power. Explica esse conceito aí para Fiel, porque parece que a hierarquia inverteu totalmente. Player power, ou o poder do jogador, é algo que destrói vestiários na Europa o tempo todo. Acontece quando a grande estrela do time ganha tanta influência nos bastidores que passa a mandar nas contratações, escolhe quem joga e até decide a hora do treino. O rabo abanando o cachorro. Exatamente. Se o Memphis traz o amigo dele por cima da cabeça do treinador e do departamento de análise, acabou a autoridade. Se o Zaccaria for para o banco de reservas, o Memphis vai cobrar o Dorival. Se entrar e não correr, a torcida vai cobrar o presidente. É um cenário onde a instituição Corinthians sempre sai perdendo. É um caldeirão surreal, cara. O presidente quer ser o dono de tudo, veta quem o técnico implora para ter, barra venda importante, mas assina embaixo para trazer um jogador fora de forma só para fazer favor para a estrela do elenco. É inacreditável. E o pior é que a máquina lá dentro não para, né? O noticiário do Corinthians é um furacão 24 horas. A gente separou um giro rápido de mercado que está pipocando agora, a apuração quente que a Fiel precisa saber para ontem. Vamos pro giro porque não tem um minuto de paz. O xadrez do mercado tá insano. Começando pelo gol, João Ricardo, reprovado nos exames médicos. O cara já botou a chuteira na mala e voltou pro Fortaleza. Mais uma negociação que morre na praia e mostra confusão na procura de um reserva. E para piorar, o nosso paredão titular, o Hugo Souza, 27 anos, voando no gol. O staff dele já tá plantando na imprensa que ele quer voltar para a Europa logo depois da Copa do Mundo. Uma dor de cabeça gigantesca chegando. Gigante. A gente não arrumou nem a reserva e já tá com o titular ameaçado. Essa busca desesperada pelo João Ricardo, que esbarrou no exame médico, só prova que o clube não tem um plano de sucessão montado para a posição. O Hugo Souza pensar em Europa agora é o curso natural de um goleiro protagonista. É da idade, mas pro Timão isso não é fofoca. É um alerta vermelho apitando alto. A diretoria já deveria estar com um plano B e C engatilhados. Mas planejamento não é o forte da casa hoje. E tem a cereja desse bolo de gringos. Jesse Lingard no Brasil. Impressionante essa movimentação. Camisa 77 para o inglês. Já vazaram fotos dele fazendo os exames lá em São Paulo. Gravou vídeo na Neoquímica Arena. Mas olha o detalhe que me deixou de queixo caído. Ele conversou com o Dorival, mas preferiu ligar direto para o Memphis Depay para confirmar se o contato do Corinthians era de verdade ou se era golpe de internet. O cara duvidou. É constrangedor. E é o reflexo de como a nossa imagem institucional apanha lá fora. Os canais oficiais do clube perderam o peso. Um cara como o Lingard precisa do selo de aprovação do Memphis para acreditar que a proposta é séria. Falando de campo, ele é midiático, tem flutuação, tem técnica, mas é um grande mas, a questão física vai definir tudo. O calendário aqui não perdoa ninguém. Exato. Jogar quarta domingo, viajar o Brasil inteiro em campo pesado, se não chegar focado, o Brasileirão mastiga ele. Quando em gastar sem pensar, a diretoria consultou o zagueiro Dantas do Novo Horizontino. Pedida deles: 3 milhões de dólares. 15 milhões e meio de reais num zagueiro da Série B do Paulista. E para coroar esse hospício, a notícia mais densa. O Conselho criou oficialmente um grupo de estudos sobre SAF. A toalha voando pro ringue. Ou seja, estão pensando em entregar a chave do clube para sair do buraco de vez. Esse grupo de estudos sobre a SAF é a notícia com maior impacto de longo prazo.
Tudo isso que a gente resenhou, o presidente vetando, a dívida estourando, contratações bizarras, tudo isso é só o sintoma da doença. A SAF é a tentativa de cura pelo choque. Desespero batendo no conselho. Total. Quando um colosso histórico como o Corinthians, que sempre lutou pela soberania do clube social, começa a botar em ata de reunião que precisa estudar a venda para o modelo corporativo, é o atestado de óbito do formato atual. Os conselheiros perceberam que esse presidencialismo onde um homem só dá a canetada errada e prejudica 30 milhões de torcedores, faliu. O debate da SAF não é mais rumor de corredor. Agora é oficial, porque a conta chegou. É um choque de realidade purinho para Fiel. A gente vira para os bastidores e só vê bagunça, recuo amador, o cofre sangrando e a SAF batendo na porta com força. Mas a verdade nua e crua é que quando a bola rola no gramado verde, meu amigo, o futebol não espera a diretoria arrumar a casa. A cobrança da arquibancada não para. Nem o segundo. O clima político ferve, a dívida assombra, mas o calendário cobra resultado todo fim de semana. O elenco vai ter que criar uma bolha para se blindar dessa energia caótica lá de cima. A gente quer te ouvir. Você banca essa atitude do presidente de vetar tudo, sim ou não? Deixa aí nos comentários. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!